Boa noite. Boa noite. Eu vou ler um textinho de Emmanuel para fazer a abertura do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Bom, Emmanuel fala aqui, né, da importância da gente sempre amparar, da gente consolar, né, o próximo, quando o próximo tá naquela situação de desespero, né, tá aflito com alguma coisa. A importância da gente dar bons conselhos para acalmar, ver se acalma um pouco, né, o coração dessa pessoa, para tentar tirar ela um pouco, pelo menos, né, dessa situação de desespero que ela se encontra, né. Sempre com muito carinho, com muita atenção, né, igual Emmanuel fala aqui, repara carinhosamente os que te procuram pelo caminho. Tenha paciência, tenha amor com essa pessoa, lembrando que isso também é uma forma de você praticar caridade, né? Você escutar, você consolar, você amparar, né? Porque se a pessoa está passando por algum problema, né? Ela está desesperada e ela precisa urgentemente desabafar, né? Então, se você está ali para escutar ela, né? Para ser uma pessoa ali que ela possa confiar, também é uma forma de caridade. Então, seja você, né? A pessoa que o outro pode confiar, que o outro pode desabafar. Seja você o motivo de alguém se acalmar e seja você o motivo, né, de alguém seguir em frente, né? Bom, eu vou finalizar com uma oração para depois a gente dar continuidade à palestra oficial. Vamos fechar os olhos. Jesus Cristo, nosso Senhor, que você possa abençoar e proteger a todos nós, a cada um que se dispôs a vir aqui esta noite, aos nossos familiares que ficaram em casa, que não nos falte oportunidade de amparar, de consolar e de acalmar o nosso próximo. Que as pessoas desesperadas possam contar sempre com a nossa ajuda, que possamos dar bons conselhos a eles. Esteja conosco, Senhor, em cada momento de nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, agora sim, vamos dar início à palestra oficial da noite com a Mauri Gava, com o tema Preces Pagas. Obrigado, boa noite a todos, os que aqui nos encontramos e também os nossos irmãos da espiritualidade, que tanto quanto nós precisamos de luz para os nossos próximos passos. Depois de tão bela acolhida, um texto tão provocativo e dá o tom do que fazemos numa casa espírita. Estudamos-nos e acolhemos, né? Então, é muito bom retornar a essa casa, nesse ambiente e nessa atmosfera que não destoa em nada desde sempre. Quando me foi sugerido o tema Preces Pagas, eu achei um tanto quanto demodé, né? Falei, poxa vida, isso lá na Idade Média até que fazia um sentido, mas hoje é uma coisa que soa tão mal, que soa, não tem nem cabimento a gente pensar numa coisa dessa, mas tem.
em outros sentidos, de outra forma, o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos suscitar, de alguma forma, vai nos suscitando encarar esse aspecto tão principiante nosso, de uma forma a que nos mostramos sempre crianças espiritualmente falando. Tanto que diz assim lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Quem disse isso foi Jesus, e quem nos trouxe foi Lucas, Marcos e Mateus, sempre no mesmo tom. Pois bem, em nossa marcha evolutiva, né, nesse processo de nos aproximarmos da divindade, de gravitarmos em torno do Criador e nos deslocarmos para Ele, e de forma ininterrupta, estamos no planetinha com a finalidade tácita de chegarmos à perfeição. Enquanto laboramos por nós mesmos, laboramos pelos que nos cercam, e assim a gente vai se constituindo, né, na parte que nos toca na obra da criação e ajudando a todos nesse crescimento, e nós vamos assim nos adiantando. E a gente se desloca de uma forma natural, enquanto espíritos de terceira ordem, me perdoe se tem algum da segunda aqui, mas enquanto estamos nessa atmosfera, nesse tom em que nos situamos, espíritos que buscamos ainda compreender coisas tão elementares de valores, aqueles que precisamos conquistar, e de uma porção de valores que temos que nos desvencilhar. Então, nesse deslocamento, que ele é ininterrupto, porém, ele é bastante áspero, ele nos exige bastante. Eu procuraria assim, uma figura de linguagem, como se fosse assim, uma nuvem muito escura, nos envolvendo por completo, e a gente ali se deslocando. Só para que a gente vá vislumbrando aqui, conversemos nesse mesmo tom. Muito bem. Os valores que dispomos para que nos aconselhemos, para que a gente possa iluminar os nossos passos, são terríveis. São esses que herdamos porque fomos artífices de tudo isso que estamos vivendo hoje. O plantio foi facultado, nós plantamos o que não precisávamos, em dado momento das nossas vidas espirituais, cometemos erros, em dado momento foi necessário, né, aquele mergulho, aquela autoproteção exacerbada, aí constituímos um egoísmo danado, que fica difícil de depois retirá-lo. Então nós vamos tocando a vida, ajudando-nos uns aos outros, como bem trouxe a leitura inicial, mas nós nos ajudamos enquanto oferecemos a prova. Falávamos ainda há pouco que alguém pediu a Deus, com todo o fervor, me dê paciência para suportar determinada situação. E
Logicamente que o Papai do Céu não mandou paciência, não mandou uma pílula de paciência, mandou alguém que lhe solicita exacerbadamente a paciência. Então nós vamos contribuindo uns com os outros com os defeitos que temos. Exatamente onde situamos e está tudo certo. É assim mesmo que somos, uma certeza nós temos, né? Temos um encontro marcado com os irmãos de segunda ordem e nesse dia nós vamos descobrir que tem valores que nós não praticamos hoje e que vamos praticar depois e que vamos ficar muito felizes com isso. Nesse processo de nos deslocarmos, meio tropicando, gambeteando, atrapalhando e atrapalhando-se, o que acontece? Nós, normalmente, nos aconselhamos bem em meio a essa atmosfera que é nossa, toda própria, nossa. Poucos buscam luz fora para iluminar esse estado de coisas. Poucos vêm à casa espírita, poucos leem, poucos meditam, poucos procuram exatamente fora de si, fora dessa atmosfera, que não é nada aconselheira. Concordam comigo? Você vai se aconselhar exatamente em meio a todos aqueles problemas e erros. É por isso que frequentamos a casa espírita. É por isso que revisitamos as obras de Kardec. É por isso que, mesmo timidamente, nós praticamos alguma coisa de caridade. Porque convivendo aqui, sempre tem uma tarefa que não está sendo cumprida, alguém precisa, ou vai você lá. Então, nós, de alguma forma, mesmo empurrados, mesmo assim inspirados, né? Esparsas vezes, mas nós vamos nos inspirando fora desse estado de coisas. É fácil imaginar que se para nós está difícil vislumbrar um horizonte de grande evolução, o que será que acontece com os nossos irmãos que preferem outras atividades, que não se dedicam nem um pouco, né, nem minimamente a atender aquilo que Santo Agostinho recomenda lá na 919. Ou na 918, no finalzinho da resposta, está lá o convite para que a gente conheça antecipadamente o mundo espiritual. Essa é uma característica do homem de bem. Então, temos aqui, en passant, não é o tema central da nossa prosa, mas o porquê de irmos à casa espírita. A gente sabe que pedindo a espiritualidade, naquela proporção matemática que a gente pede, o amor divino perpassa por nós. E eu digo perpassa porque é esse o caminho mesmo que a gente deve permitir. A água parada, ela traz doença. O sangue parado dá necrose. Então é a mesma coisa. Todo esse amor divino que a gente pede, ele vai fatalmente iluminar o nosso entorno. E é dessa forma que a gente vai cumprindo com a nossa parte. A gente vai iluminando ao nosso redor, enquanto pedimos luz para nós. Enquanto nos iluminamos, aqui com belos textos, com belas prosas, com belas atitudes, com belos programas sociais, com atividades. Isso é muito singelo, mas veja só o que é que nós estamos colocando no lugar de outras tantas coisas que não faríamos se não estivéssemos aqui. Então, a gente reconhece que para o sucesso da encarnação, dentre outras tantas coisas que a nossa sensibilidade ainda não identifica, mas existe um sem número de atividades
nesse período de erraticidade, aqui o espírito é contemplado para poder retornar e ter sucesso na encarnação. Ele é acolhido, ele é encaminhado, tem a sua preparação para o retorno, enfim, é uma infinidade de processos até que se retorne. E nesse meio, né, encontramos o nosso espírito protetor, encontramos aquela lista de parentes, amigos, chefes, professores que vão nos acompanhar pela existência fora. Então, veja bem, a providência divina diz que a gente tem livre-arbítrio. E temos. Mas, a despeito de alguns de nós, que às vezes, de maneira muito afoita, interpreta esse livre-arbítrio de maneira errônea. Falaria assim, eu faço o que eu quero da minha vida. É mesmo? Nós viemos para cá com um espírito protetor que é para minimamente garantir o sucesso da existência. Temos a escolha das provas. Temos a escolha daqueles com quem a gente vai precisar ombrear a existência para que as provas sejam de sucesso, ou as expiações. Mas, enfim, eu chamaria tudo de provas porque a cada expiação vencida, também avançamos, depuramos, melhoramos. Então, reconhecer que a nossa agenda já vem quase toda pronta, na sua estrutura, na sua essência, esse é um presente divino que garante minimamente o sucesso da existência. E nessa do espírito protetor, né, nós temos alguém que é de ordem superior, compreende o amor de uma maneira diferente que nós, e que vai estar à nossa disposição. A única coisa que ele não quer é que fiquemos alheio à sua presença. Está lá na questão 459 e no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, e o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, a única coisa que ele não quer é que a gente se esqueça dele. E normalmente é o que fazemos, né? A gente não consulta essa nossa consciência. Por que consciência? Porque ele estava do nosso lado na hora da escolha das provas. Então vejam como a bondade divina, ela está presente, mesmo dessa forma que entenderíamos passiva. Mas é o processo mais dinâmico que a gente possa imaginar. Então, o recurso da oração, ele está presente como forma de garantirmos minimamente esse sucesso da encarnação. E aí a gente faz mau uso dele. Aí a gente pede para alguém orar pela gente. É assim? As mães é que digam, né? Bastante propriedade. Mãe, reza por mim que eu tenho uma prova. Mãe, reza por mim porque eu tenho uma partida de futebol lá do campeonato da escola. Então, essas coisas são tão infantis que a gente... e está tudo certo, é assim que a gente vai avançando. Vamos percebendo que a providência divina pode realmente, a gente vai entendendo por que é que tem um fatalismo, né? Tem um dogma na doutrina dos espíritos. Você vai ser perfeito. E a gente percebe que esse encaminhamento é natural. Como é que a gente pode fazer para que desse processo todo, onde muita coisa
feita para que a gente venha desfrutar da encarnação. Nós temos aqui o privilégio de conhecer a doutrina dos Espíritos. Temos essa luz a que me refiro quando buscamos fora do nosso turbilhão para nos aconselharmos. Por que vamos fazer isso? Ora, é reproduzir o que já existe de ruim, você teimar naquelas tentativas, naquelas buscas e se aconselhar com a sua bagagem. E normalmente nós nos deixamos envolver pelas coisas ruins, pelas coisas imediatas e essencialmente tudo aquilo que contempla os nossos 5 sentidos. E é ali que a gente sucumbe. Aliás, sucumbir é uma palavra, é a mais pronunciada naqueles momentos que antecedem o período da reencarnação, da preparação. Principalmente aqueles que vêm com dom mediúnico, não é assim? Aqueles com dom mediúnico recebem histórias e mais histórias para compreenderem o que é que se passa à sua volta. Então, a influência dos espíritos encarnados e desencarnados na nossa existência, na nossa encarnação, é algo patente. Tem o capítulo 9 inteirinho da doutrina, lá do Livro dos Espíritos, que nos mostra isso. E existe o aspecto benéfico disso tudo, que é onde a gente tem que buscar nos aconselhamentos. Para nos reportarmos, para não ficar muito longe, fazer muita volta do texto oferecido pelo Evangelho, eu vou me ater em alguns pontos dele, para que a gente possa ir entendendo especificamente o porquê da oração, essa escolha infantil que fazemos de terceirizar a responsabilidade. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirija a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula, cujo cumprimento se proporciona à soma que custe. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas, ou quase nenhumas, e por aquele que não quer, que não pode pagar? Então é falta de caridade. Se uma só basta, então é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação? O não cumprimento de um dever? Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, uma pessoa que não é doadora dos benefícios, qualquer um de nós. Como, pois, que não é sequer o distribuidor deles, benefícios, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. Você pode pedir para alguém que não é responsável por fazer isso, e que no final não vai dar em nada. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário,
se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. Não pagou? Não tem. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. E queiram crer que ainda existe, viu? Nos dias de hoje, ainda existem as preces pagas. Não é como era antigamente, mas ainda existe. Eu tenho certeza que vocês vão imaginar como é que isso ainda existe. Não existe um Pix para se fazer para a espiritualidade. Mas ainda temos espíritos, almas que se encarregam de fazer isso. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É que aquele que as compra se julga as mais das vezes dispensado de orar por ele próprio. Porquanto se considera quite desde que deu seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Isso faz profundo sentido. Exatamente essa conexão que buscamos com a espiritualidade de irmãos que sofrem como nós, de irmãos que não têm acesso ao interruptor para ter luz lá, naquela condição, é a oração que ilumina. É aquele nosso desejo sincero de fazer o bem, de que chegue o bem a essas pessoas, que faz profundo sentido, que lhes dá forças, que lhes dá luz. Qual pode ser o fervor daquele que atribui a terceiro o encargo de por ele orar mediante paga? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda? Há que se saber orar. Aí a pergunta: você sabe orar? Eu sei que muitos colegas na casa espírita já dissecamos esse assunto, já esse assunto foi trazido de maneira muito profícua, mas não custa lembrar. Aliás, é o que fazemos desde que a doutrina dos espíritos está entre nós. Como Kardec nos lembra naquele pequeno opúsculo, o Espiritismo na sua expressão mais simples, que a mensagem dos espíritos, a doutrina dos espíritos se propagaria não como já houvéramos tido outras revelações, mas dessa forma que fazemos aqui. Quando um de nós, com mais tempo ou com mais oportunidade, vem e propõe essa propagação, como se fossem, e assim Kardec descreveu, inúmeras pedrinhas lançadas numa superfície lisa de um lago. Essas pequenas ondinhas é que vão se comunicar. E é por isso que aqui nós nos lembramos dessas pequenas coisas, porque elas fazem profundo sentido. Quando você se dispõe a orar de maneira profunda e sincera, você está estendendo àqueles, ou àquele, principalmente aquele irmão, anjo protetor, você está mostrando que você está interessado, você detém as rédeas da existência,
você detém o interesse por você mesmo na existência no caminho certo. E é essa oração que você passa o recado de quem está profundamente interessado em você e na sua conexão com o correto, exatamente com o caminho traçado, aquele escolhido na hora de escolher as provas, enfim. Você passa o recado conciso. O meu problema é esse. Como se tivesse aqui, por exemplo, eu tivesse um assunto para resolver com o Fernando, amanhã às 14h, e eu dou o nome do meu problema. Olha, meu amigo protetor, eu tenho uma conversa para ter com o Fernando. Nós não nos damos bem, não temos facilidade, desenvoltura na boa conversa. Sempre sai um triste para um lado, outro triste para o outro. Então você passou o nome do problema, com quem que é, o CEP, a hora. Então, o problema não vai estar resolvido. Mas seguramente ele vai estar grandemente facilitado, porque eu passei esse recado, eu pedi. E é uma coisa simples. Essa é a meditação, esse é o pedido. Já citei esse exemplo, inclusive aqui, mas gostaria de repeti-lo. É como se uma criança chegasse na barra da saia da mãe e perguntasse: mãe, se eu precisar da sua ajuda, você me ajuda? Me dá ajuda? Certamente, filho, mas o que é que você precisa? Não, só queria saber. Mas como assim só quer saber? Um lápis, um caderno, você quer um sorvete, quer uma bola, o que você quer? Não, eu só queria... Você imagina a tristeza ou a preocupação que vai brotar nessa mãe. Agora, se ele passa o pedido, olha, eu preciso isso para fazer isso, você me ajuda? Imagina a alegria dos pais em poder, primeiro de tudo, ver que o seu filho, ele está conectado de maneira adequada à vida. É a mesma coisa, guardando as devidas proporções. Esse irmão que nos acompanha, o que ele vê é um enorme desdém, essa conectividade, essa meditação que eu chamaria de oração. É a oração que você faz passando exatamente isso. Todo dia, de forma prática, de forma a conectar, a demonstrar que, olha, o problema de ontem não vai se repetir, ou pelo menos não vai ser na mesma intensidade. Eu já mergulho nele diariamente para que ele seja cada vez menor e eu possa fazer esses tais pequenos enfrentamentos ao qual a doutrina nos suscita, a gente faça uma existência inteira. Mas o que normalmente a gente faz, e aí que somos de uma outra maneira, não pagando, mas a gente acaba errando longe, é que o nosso Pai Nosso cantado, ele dura exatamente da vertical até a hora de você chegar no travesseiro. Não existe oração. Não existe conectividade. Não existe aquela, e nós espíritas já devemos e podemos pensar assim: olha, preciso que o corpo descanse, mas onde eu for útil e estiver em boa companhia, protegido por vós, me leve ao trabalho. Ou não podemos fazer isso? Então são coisas simples que nos suscitam o raciocínio, nos suscitam esses tais pequenos enfrentamentos. Como, por exemplo, todos nós aqui vencemos o sofá.
né? Viemos para cá, já tivemos uma vitória. Isso não é uma coisa pequena? Teríamos trocado isso aqui pelo quê? Então, essas buscas que sabemos fazer sentido para nós, é que a gente tem que colocar no nosso dia a dia. Para que haja inteligência, né? Para que seja uma vida conectada. Então, esse raciocínio materialista a que a gente acaba cedendo, de soluções fáceis, infantis, como é o caso das orações pagas. E às vezes não é aquela paga em Pix, né? Eu chego para o Fernando, Fernando, faz uma oração por mim, eu vou estar mandando um Pix para você. Não é dessa forma. Mas nós, de forma muito infantil, a gente se envolve com esses códigos, os tais códigos sociais, aos modismos, às oferendas que nos são feitas, e acedemos. Cedemos com muita facilidade. E é nessa hora que a gente tem que entender que, mesmo os códigos sociais mudando, sendo cada vez mais inteligentes, né? Eles vão mudando com o passar do tempo, mas não existe nada melhor do que as leis divinas. Essas são imutáveis, essas são para sempre, e são as leis que, quando delas nos afastamos, somos infelizes. E somos felizes quando estamos praticando as leis de Deus. Não é isso que a gente sabe? De uma forma bem direta. Então, o convite é para que nos iluminemos com essas tais leis imutáveis da divindade. E que, de uma forma muito singela, simples e direta, a gente possa entender que por que eu vou na casa espírita, por que eu leio, por que eu converso com uma pessoa que traz uma mensagem bacana. É simples. Como você está envolto nessa atmosfera terrível, é de fora que tem que vir a luz. Senão você vai recriar exatamente a sua desgraça. É a desgraça recriada, repensada. Você só se aconselha com aquelas mesmas coisas de sempre. Então, oxigenar dessa forma, compreendendo que nós estamos aqui acertando e errando, mas estamos evoluindo. Então, está tudo certo. Mas nós podemos abreviar muitos tempos. É só colocar um pouco de luz e inteligência, essa racionalidade que aqui Kardec nos provoca, nos incita a que façamos. Se faz sentido, então que seja profundo. Era essa a reflexão que eu queria propor. Espero ter, de alguma forma, contribuído. Para mim foi um prazer muito grande. E agora, vamos fazer a nossa oração, lembrando que, como nos lembra a Joana, aquela benfeitora, o mais leve rociar de uma brisa em nosso jardim se comunica com as tempestades do outro lado do mundo. Portanto, te pedimos, Pai, esteja conosco para que possamos compreender sempre que os caminhos oferecidos nos pedem empenho, mas sabemos também que nós os podemos dar. Gratidão, Mestre amado, pela oportunidade de aqui estarmos
e de colhermos as bênçãos da Tua presença, da Tua luz, oportunidade em que, mergulhados nessa atmosfera de bênçãos, melhoramos. Te pedimos, Mestre amado, por todos aqueles irmãos que se encontram nas guerras, nos hospitais, nas penitenciárias, aqueles que se encontram sentados à margem do caminho, padecendo das dúvidas atrozes, dos males psicológicos, que a sua luz os envolva. Te pedimos, Mestre amado, por aqueles com quem ombreamos a existência, para que possamos nos premiar com o amor, com a dedicação, com a oportunidade de redenção. Aos nossos lares, que lá estejam as suas bênçãos, a tudo envolvendo, para que desfrutar da encarnação seja momento único, grandemente valorizado por cada um de nós, ante as oportunidades que nos dás. Permita, Mestre amado, que a sua inconfundível paz esteja conosco. Que assim seja.